Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um conceito importante da matemática chamado vetores. Esse conceito ele é muito usado na área de geometria analítica, mas a gente vai estudar os vetores focado na área de álgebra linear. Então a gente vai ver o que é um vetor, qual que é a sua origem, até uma origem geométrica, e depois nós vamos ver algumas aplicações com coordenadas que serão úteis para a gente na parte de álgebra linear. Tudo bem? Então, não esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho, deixar seu like aí no vídeo, que ele ajuda muito o nosso canal. E vamos lá ver a nossa aula sobre vetores. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, para a gente entender o que são vetores, a gente vai precisar entender primeiro um pouco o que significam grandezas vetoriais, tá? Então, vamos lá, grandezas vetoriais. Gente, grandezas vetoriais são grandezas que requerem três componentes para representar essas grandezas. Elas precisam de três componentes. Os componentes de uma grandeza vetorial, eles são o módulo, a direção e o sentido. Só para a gente ter alguns sinônimos aí do que é módulo, direção e sentido, e entender essas grandezas vetoriais, eu vou fazer um paralelo aqui e vou explicar para vocês, paralelamente às grandezas vetoriais, quais são as características de grandezas escalares. Grandezas escalares têm algumas coisas parecidas com isso, ó, grandezas escalares. Grandezas escalares. Então, o que acontece? Uma grandeza escalar, ela vai ter apenas módulo e sentido. Módulo e sentido. Agora, o que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é algo que vocês já têm uma afinidade maior, que é o que a gente chama de número. Quando a gente trata com números relacionados a medições de fenômenos, a gente está tratando de grandezas escalares. Por exemplo, quando eu vou medir a altura de um prédio, essa altura ela é dada por um número que tem módulo. Módulo, em outras palavras, é tamanho. Também pode ser representado por outros sinônimos, eu não vou escrever aqui, mas vou até colocar aqui, intensidade. Não pense que intensidade é só para grandeza vetorial, eu só estou colocando aqui para variar. Intensidade, intensidade, tamanho, pode ser comprimento também, né? Agora, o que vem a ser o sentido? O sentido aqui, no caso da grandeza escalar, é o sinal. Por exemplo, se eu falar de uma temperatura, em determinado lugar tem uma temperatura lá que é de 12 graus. Só que esse lugar é lá no Polo Norte, lá no Alasca, sei lá, e esses 12 graus, eles são 12 graus Celsius abaixo de zero, então o sentido se torna um sentido negativo. Então aí está um exemplo de uma grandeza escalar. Tá? No caso da grandeza vetorial, a gente tem alguns sinônimos para direção e sentido também, para a gente entender como é que ela funciona. Eu não sei se vocês estão entendendo o paralelo, mas grandeza vetorial e grandeza escalar, elas servem para a mesma coisa, elas servem para mensurar, para medir as coisas, né, para medir as quantidades. Então eu uso grandeza escalar, que são os números, para medir quantidades que só precisam de tamanho e de sentido, de tamanho e de sinal. Agora eu uso grandezas vetoriais quando eu preciso de intensidade ou tamanho, né? E quando eu preciso de direção, que é o ângulo, vamos colocar aqui ângulo. E olha que interessante, quando a gente fala de direção, se você pensar, por exemplo, num veículo, o que muda a direção do veículo é o volante, né? Você tem lá o volante do veículo. Eita, volante feio. Tá aqui o volante do veículo. Quando você vira o volante para cá ou para lá, você tem que perceber que vai acontecer algo na roda. Imagina que você está olhando o pneu de um carro por cima, vista aérea do pneu. O pneu está indo nesse sentido aqui na rua, né? Esse aqui é o pneu, tá? Pneuzinho do carro. Nossa, meus desenhos estão maravilhosos. Tá lá o pneu. Aí quando você vira o volante para lá, por exemplo, o pneu ele vai fazer algo assim, ó, ele vai fazer um ângulo aqui. Ele vai virar para o lado de lá, ele vai fazer isso, né? Como eu fiz com a caneta aqui. Ele vai fazer uma mudança de ângulo. Assim, quando eu viro o volante para esse outro lado, o pneu também faz um ângulo para o outro lado.
Então ele tem esses ângulos, inclusive ele tem um ângulo máximo lá que ele pode atingir. Então direção é ângulo. E o sentido, só para vocês entenderem aí nesse mesmo paralelo de automóvel, o sentido é ir para frente ou ir para trás. Né? O sentido ele vai dizer uma orientação de origem e fim. Então ó, vou colocar assim, orientação, tá? Sentido é a mesma coisa que orientação. Então ele vai falar onde que é o começo, onde é o fim, para frente e para trás, né? Então, o que faz um carro ir para frente ou para trás? É se você está usando marcha ré, se você está usando marchas que vão para frente. Então esses são situações que a gente enxerga aí grandezas vetoriais, né? Agora, existem alguns exemplos que a gente pode ver de grandezas vetoriais. Vamos ver uns exemplos. Então, pessoal, algumas aplicações, né, alguns exemplos de grandezas vetoriais são velocidade. Vou colocar aqui, ó, velocidade é um exemplo. Aí a gente tem força, campo magnético, ou elétrico também. Ou elétrico. Certo? Então essas são situações, né, são exemplos onde a gente utiliza as grandezas chamadas de grandezas vetoriais. Já grandezas escalares, os exemplos, são sempre mais aplicados em situações que não precisam de direção, de ângulo, que vocês vão ver o que muda aqui de um para o outro é o fato daqui ter direção. Então velocidade, a velocidade de um veículo, importa a quantidade da velocidade, importa, a quantidade seria o módulo, né, a intensidade, importa se é para frente ou se é para trás, e importa também o ângulo, essa velocidade pode estar assim, ela pode estar desse jeito, ela pode estar desse outro. Tá? Então aqui no caso das grandezas escalares, são situações onde não precisa dessa história do ângulo. Então, que exemplos a gente tem? A gente tem altura, ou comprimentos, vamos colocar comprimentos, eu já estava escrevendo a altura errado mesmo. Então, ó, comprimentos, a gente pode colocar massa, medida de massa corporal, quilograma, sabe? Deixa eu colocar os pontos e vírgula aqui também para ficar certinho. Então a gente pode ter como exemplo aqui também temperatura, como eu falei para vocês, né? Temperatura envolve até a questão do sinal. São grandezas que não são vetoriais, né? E essas outras aqui são vetoriais. O nosso foco vai ser nas grandezas vetoriais. Então vamos dar uma olhada como isso continua. Bom, já que a gente vai falar de grandezas vetoriais, é importante a gente estudar o que é um vetor. Mas para a gente chegar no que é um vetor, a gente tem que começar falando de segmentos geométricos. Então vamos começar por isso aí, segmentos geométricos. Para entender o que é um segmento geométrico, vamos ver o que é uma reta. Então, uma reta R é um conjunto de infinitos pontos e esses pontos eles estão alinhados. Como a reta é um conceito primitivo, é até difícil da gente dar uma definição que não use o próprio conceito de reta, né? Porque eu tenho que falar que são infinitos pontos que estão aqui. Imagina que é como se fosse um monte de pontinhos assim. E todos esses pontinhos eles estão juntos e alinhados e cada vez mais pontos e sempre numa lacuna eu insiro mais um ponto e assim por diante infinitamente, de modo que eu formo uma reta. A reta é infinita para os dois lados, isso é um conceito importante da gente lembrar. Mas isso não é segmento geométrico ainda, isso daqui é uma reta, como eu coloquei aí para vocês, né? Vamos ver o que é um segmento geométrico. Bom, então o segmento geométrico, ele é parecido com o conceito de reta, ele é feito também de infinitos pontos, só que ele é um pedaço da reta. Ele não vai infinitamente para os dois lados. Ele tem um começo, quer dizer, eu nem vou usar o termo começo e fim, eu vou usar assim, ó, ele tem duas extremidades. Por que eu vou falar que ele tem duas extremidades? Porque a gente não dá uma orientação para segmento geométrico. A gente só fala que ele tem uma extremidade A e uma extremidade B. Então, tanto é que eu posso chamar ele de segmento geométrico AB, com essa barrinha em cima, quer dizer segmento, ou BA. Tá, mas já que eu não falo de começo e fim, quando que eu falo de começo e fim? Aí a gente vai para um outro tipo de segmento chamado segmento orientado. Vamos dar uma olhada nele. Bom, então vamos lá. Segmentos orientados são aqueles onde indica-se a origem, ou o começo, né? A origem e o fim.
o começo e o fim, certo? Onde indica-se o começo e o fim. Bom, ele tem uma estrutura, uma formatação muito parecida com esse AB, só que aí a gente vai usar um elemento um pouco diferente para representar ele. Dá uma olhada na forma da gente representar. Então tá aí. É uma representação que ela é parecida com a representação de semi-reta, tá? Tomem cuidado, não é semi-reta que a gente está tratando, a gente está tratando de segmento orientado. Então ele começa no A e termina no B. Essa setinha só quer dizer a orientação dele, não quer dizer que vai até o infinito, nesse caso, tá? A gente representa ele por AB, com uma flechinha para frente assim, e a gente sabe que o AB ele é diferente nesse caso. Não é como aqui em cima, ele é diferente do BA. Porque olha só, o BA, ele tem a flechinha em cima também. O BA é aquele que começa em B e termina no A. Ou seja, a flechinha teria que estar do outro lado aqui, certo? Ele seria um segmento diferente, ele teria uma orientação diferente. Lembra que isso já tem a ver com aquela parte que eu falei para vocês de grandezas vetoriais, porque essa parte de segmento orientado, ele já se remete àquela parte da orientação, do sentido do vetor, tá? Bom, agora a gente está quase chegando no conceito de vetor. Bom, o que vocês vão observar aqui? Vocês vão notar que a gente fez aqui um monte de segmentos orientados, tá? Eu procurei fazer, ó, se eu mostrar um pouco mais de cima aqui facilita para vocês, só que faz uma sombra aqui, né? Mas eles todos são paralelos, esses segmentos. O que isso quer dizer? Que eles têm o mesmo ângulo. Eles também todos têm o mesmo tamanho. Eu fiz com 10 centímetros aqui, todos eles têm o mesmo tamanho. Então, se eles têm o mesmo tamanho, o mesmo ângulo e todos estão com a seta para o mesmo lado, isso significa que eles são segmentos equipolentes. Então tem essa palavra esquisita aí, tá? Segmentos orientados equipolentes. Vocês vão ver que existe essa palavra aí, se quiser pode pesquisar. Equipolentes, tá? O que é equipolentes? Eles preservam as três características. A única coisa que eles não preservam é a posição, eles têm posições diferentes. Tá, aí você vai falar, tudo bem, professor, então eles são equipolentes. E o vetor, onde que entra nessa história? Então, vetor, agora vem uma definição. Vetor é o conjunto de todos os, e aí a gente está falando de todos os, e eles são infinitos, tá? Todos os segmentos orientados equipolentes a um dado segmento. Então, o que vocês vão observar? Eu tenho ali o segmento AB. A gente pode representar o vetor por AB. AB seria uma representação desse vetor. Ou eu posso dar uma outra nomenclatura para ele, que é a nomenclatura da letrinha minúscula V com uma flechinha em cima. Então, isso é uma representação do vetor, mas, gente, o AB aqui ele é apenas um dos infinitos representantes desse vetor. Aí você vai falar, mas professor, para que inventam um conceito de vetor, uma vez que já existe o conceito de segmento orientado, sendo que o vetor é a mesma coisa? É que, na verdade, o vetor, pelo fato dele ser um conjunto de todos esses segmentos, significa que eu vou poder mover um vetor. O vetor ele pode estar em muitas posições, ele pode estar até fora do plano, né? Enquanto o segmento orientado ele é fixo ao plano, ele é como o segmento geométrico, ele é travado. Ele tem um lugar específico. O vetor ele pode variar a sua posição. Tá? Então essa é uma característica assim, fundamental de vetores que a gente precisa saber, né, para poder tratar desses vetores como segmentos. Agora vamos dar uma olhada em algumas operações básicas com vetores, tá? Operações geométricas ainda. Bom, então começando a falar de operações com vetores, a gente vai partir da operação mais simplesinha, que é o produto por escalar, tá? Eu tenho aqui um vetor V, né? Um vetorzinho V aqui, certo? Esse vetor eu fiz ele, só para que vocês saibam, eu fiz com 5 centímetros. E aí eu vou fazer algumas multiplicações por escalar para vocês observarem o que acontece. Ó. Primeira multiplicação que eu vou fazer é uma multiplicação que inverte o sentido dele.
que é multiplicar ele por menos 1. Quando eu pego o v e multiplico por menos 1, ele se torna menos v e fica assim. Então, pessoal, percebam que o menos v, ele não perde as características de tamanho, em relação ao v ele tem o mesmo tamanho, né? E ele tem também o mesmo ângulo, a inclinação é a mesma. Então, a única coisa que muda realmente é o sentido, tá? Agora eu vou fazer uma multiplicação que aumenta o tamanho do vetor. Eu vou multiplicar o vetor v por 3, ele vai se tornar 3v. Dá uma olhada. Então, olha só, o vetor 3v, ele é um vetor que tem 3 vezes o tamanho do vetor v, ele é 3 vezes maior. O ângulo dele é o mesmo ângulo do vetor v, né? Então a inclinação é a mesma e o sentido é o mesmo, o sentido dessa vez não muda. Ah, professor, e se eu colocar menos 3v? Ele vai ficar 3 vezes maior, só que com a seta para baixo. Então a gente já sabe operações que fazem o vetor aumentar e também que fazem ele mudar de sentido. Então a gente sabe que produto por escalar muda o módulo do vetor, que era aquela primeira característica, e também pode mudar o sentido, que era a segunda característica, ou a terceira, acho que estava na terceira na lista. A gente não sabe ainda como mudar a direção do vetor, a gente só sabe mudar módulo e sentido. Só que eu só mostrei para vocês como aumenta. Agora, como é que diminui o tamanho de um vetor? Como é que eu pego esse vetor e faço ele ficar menorzinho? Aí você deve multiplicar o vetor, em vez de multiplicar por 3, que é um número maior do que 1, você deve multiplicar por números menores do que 1. Então você vai multiplicar por ou número com vírgula ou frações. Eu vou multiplicar o vetor v, por exemplo, por meio. Eu vou fazer o vetor meio v. Aí a gente vai ver como é que fica aí essa multiplicação por meio v. Então tá aí, esse é o vetor meio v. Veja que ele tem a metade do tamanho do v. O v mede 5 centímetros, eu usei uma reguinha aqui e fiz com 2,5 centímetros. Então ele tem exatamente a metade do tamanho do vetor v. Tá? Então a gente já sabe aumentar o tamanho do vetor, diminuir o tamanho dele e inverter o sentido dele. O que a gente vai ver agora? Como que a gente mexe com a direção, com o ângulo de vetores? Mas para isso a gente vai ter que fazer uma outra operação com vetores que não é produto por escalar. Lembrando que produto quer dizer multiplicação, né? A gente vai fazer agora a adição de vetores. E para entender como é que funciona a adição, a gente vai fazer usando dois métodos, tá? Um método chamado método do polígono e um outro que é método do paralelogramo. Vamos dar uma olhada na adição. Bom, então a gente tem aqui dois vetores, o vetor u e o vetor v, e a gente vai adicionar os vetores. Para isso, a gente vai usar um primeiro método chamado método do polígono. Por que ele é chamado de método do polígono? Porque ele forma, quando você adiciona dois ou mais vetores, sempre ele está formando um polígono. Pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e assim por diante. Eu vou fazer esse método com os vetores u e v. Aí você fala, como é que vai adicionar os vetores? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é unir a extremidade de um vetor, o final de um deles, com o começo do outro. E para isso eu vou ter que deslocar, mudar de lugar esses vetores. E lembra, vetor ele permite essa mudança de lugar. A gente viu que segmento orientado não dava para mudar de lugar, só que vetor dá. Então eu vou transportar esse vetor u aqui para baixo e o vetor v para cá também. E aí eu vou mostrar para vocês como é que finaliza essa adição. Então tá aí, ó, eu transportei o vetor u para cá, pode ver que ele tem o mesmo ângulo, mesmo sentido e o mesmo tamanho, e o vetor v para cá. Eles parecem maior na câmera porque a câmera está com um certo ângulo aí para vocês, tá? Então em perspectiva parece que eles estão maiores, mas eu preservei a medida. Tudo bem? Bom, agora eu uni o final de um com o começo do outro, como se fosse uma sequência de um caminho que eu estou fazendo, sabe? Agora imagina o seguinte, se eu estivesse partindo daqui para chegar nesse ponto, esse seria uma trajetória. Só que a trajetória mais curta é a soma dos vetores u e v, que é essa trajetória que começa aqui e termina lá. Eu vou fazer na cor vermelha, vai ficar em destaque aí, a gente vai entender legal como é que é o método do polígono. Então tá aí, ó, esse é o vetor u mais v, né? É a soma dos vetores u e v. Dá para fazer isso com vários polígonos? Dá, basta você unir o final de um com o começo do outro, o final do outro com o começo do outro e assim por diante até completar todos os vetores que você quer somar e no final você une o começo que fica livre com o final que fica livre. Eu tenho um exemplo legal disso aplicado em trajetórias de mapa, tipo Google Maps. Eu vou tentar apresentar isso para vocês aqui de uma maneira que fica bem didática. Olá pessoal, para vocês entenderem, eu fiz uma trajetória que vai do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, até o Museu de Artes MASP. E aí tem essa trajetória aí feita de carro. Eu quero mostrar como que os vetores se comportariam nessa trajetória.
Então olha só, eu inseri uma porção de setas aí representando vetores, e só uma pequena correção, eu falei que era do sírio-libanês até o MASP, na verdade é do MASP até o sírio-libanês, né? E olha só que interessante, eu fiz essas setas, agora imagina que você pudesse partir daqui, desse ponto, e ir direto para esse ponto aqui, só que sem fazer todo o caminho das ruas você pudesse ir sobrevoando, por exemplo, até aqui. Imagina que desse para fazer isso. Essa trajetória sobrevoando, ela representaria o nosso vetor soma. Ele seria a soma desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vetores. Eu tenho 7 vetores e a soma deles seria essa linha. Eu vou fazer ela na cor verde. Então é assim que ficaria o vetor soma. Agora, gente, o mais interessante é que agora eu tenho condições de eliminar esse mapa. Ó, dá uma olhada, eu vou eliminar o mapa. Eu vou trabalhar só com os vetores. Eu vou provar para vocês, sem alterar ângulo, sem alterar tamanho, que a ordem dos vetores não vai alterar o resultado da soma. Assim como a gente sabe que a ordem das parcelas não altera a soma, né, com os vetores também funciona desse modo. Imagina que esse fosse o primeiro, esse daqui o segundo vetor, vamos colocar ele aqui, ó. Olha só que interessante que vai ficar isso, ó. Aí o terceiro aqui, vamos colocar esse quarto fazendo um movimento assim para baixo. Aí o quinto vem aqui pro lado de cá, ó, uma trajetória bem diferente. No mapa isso nem daria certo, um negócio desse no mapa, né? E aí o último aqui, ó. Ele até ficou meio encavalado com o penúltimo. O vetor soma, ele continua funcionando aqui. Olha que muito interessante que é isso, né? Então isso significa que a ordem das parcelas numa operação vetorial não altera a soma continua sendo exatamente a mesma. Então imagina que você tivesse um mapa do tesouro feito com um monte de fichinhas falando ande tantos metros na direção tal, ande mais não sei quantos metros na direção tal. Você poderia embaralhar todas as fichinhas, como eu fiz aqui, embaralhando todas as diretrizes aí da trajetória, que o resultado final continuaria sendo o mesmo. Né? Nem parece que é verdade, mas vocês podem experimentar isso, fazer setinhas no Word lá, mudar de posição, vocês vão ver que funciona muito bem. Bom, pessoal, agora que a gente já viu o método do polígono, inclusive com essa aplicação interessante aí, a gente vai ver um outro método aqui, que é o método do paralelogramo. Vamos colocar aqui, ó, método do paralelogramo. Paralelogramo. Esse método consiste em montar uma configuração com esses vetores de modo que dá um paralelogramo. E esse método vocês vão perceber que ele vai ser muito mais útil para a gente nas aplicações vetoriais que a gente vai ter, que são os vetores aplicados a sistema de coordenadas, tá? Esse método ele é muito bom geometricamente, né? O método do polígono, ele também é muito bom em aplicações como mapa, como a gente viu, mas o método do paralelogramo para a gente da área de análise de sistemas, ou para quando a gente vai trabalhar com vetores no sentido de aplicação computacional, esse método funciona muito bem porque ele funciona muito bem com coordenadas. Vamos montar os vetores aí, só para vocês verem. Antes de eu montar, deixa eu falar. Eu vou colocar os vetores U e V agora com as origens em comum. Em vez de colocar o fim com começo, eu vou colocar começo com começo. Então, olha só o que aconteceu. Eu fiquei com o vetor U aqui, transportei daqui para cá agora, e o vetor V aqui, né? Mesmas medidas, né? Eles preservaram as medidas. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma linha tracejada que seja paralela ao vetor oposto. Eu começo na extremidade de um vetor e essa linha tem que ser paralela ao vetor que está oposto. Então aqui também eu faço a mesma coisa. Fiz as duas linhas tracejadas. Essa aqui ficou um pouco torta, tem que ser paralelo mesmo, tá, gente? Se não for paralelo, não vai dar certo. Melhorou um pouquinho. Tá, então eu fiz paralelo aos vetores opostos. E aí o vetor resultante ele vai ser aquele que se origina aqui e termina no encontro das tracejadas. Vocês vão ver que ele vai ficar muito parecido, né? Na verdade, se eu fizesse com uma régua aqui, esses tracejados, ficaria idêntico a esse vetor U mais V, tá? Então olha lá, o vetor U mais V. Ele tem as mesmas características desse vetor aqui embaixo. Tá? Aqui ficou um pouquinho subindo, né, e tal, mas pequenas diferenças vão ocorrer pelo fato da gente estar desenhando. Aí você fala assim, tá, mas qual é a saída para a gente não cometer esses pequenos erros? A gente vai viver lidando com vetores desenhando, fazendo eles
assim, geometricamente? Não. A gente vai tratar com os vetores a partir de coordenadas, porque daí não tem mais erro. Se a gente utiliza coordenadas para vetores, a gente consegue calcular sem nenhum erro, calcular com exatidão, com a precisão que é necessária. Então vamos dar uma olhada como representar vetores no sistema de coordenadas cartesianas. Então é um método de decompor um vetor em coordenadas e em pequenos versores. A gente vai aprender uma coisa chamada versor agora. Vamos ver como é que fica esse sistema de coordenadas. Bom, em primeiro lugar a gente vai falar um pouquinho desse local aqui. Aqui é onde nós fazemos desenhos de gráficos, esse tipo de coisa, né? E também construímos vetores. Isso aqui é o sistema de coordenadas cartesianas. Esse nome cartesianas vem do nome do matemático René Descartes, que foi o idealizador, né? Um dos idealizadores desse sistema. E aí acontece o seguinte, gente, para representar vetores nesse sistema, é necessário a gente compreender um conceito chamado versor. O que é um versor? O versor, ele é um vetor de tamanho unitário. Esse versorzinho aqui, essa setinha que eu estou fazendo, a gente vai chamar ela de I. E essa outra setinha que eu estou fazendo no eixo Y, a gente vai chamar de J. Então eu tenho o versor I e o versor J. Agora vamos supor que eu queira representar um vetor que esteja na seguinte posição. Então tá lá, suponha que você tem esse vetor U, é um vetor U, né, e você tem que representar ele a partir do sistema aí de versores. Agora, gente, presta atenção, o vetor U, ele chega aqui, ó, até essa medida aqui do x e essa outra medida aqui do y. Só que em vez de tratar com medidas, a gente vai tratar isso com versores. Ou seja, para compor esse vetor U, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4i. Eu vou precisar de 4i. E eu preciso também de 1, 2, 3j. Só que não é só 4i e 3j assim, simplesmente. Se vocês observarem, está feito um método aqui, que é o método do paralelogramo, que a gente acabou de estudar. Que é, eu pego os vetores, primeiro eu multipliquei o i por 4 e o j por 3. E depois eu peguei o resultado, que é esse vetorzão verde que fica aqui, e esse outro vetorzão verde que fica aqui, e uni os inícios deles, as origens estão unidas, e nas extremidades eu fiz tracejados. Esses tracejados são paralelos com o eixo, ó, paralelo com o eixo. E onde se uniu esses tracejados, ficou a ponta do vetor resultante, e onde era origem, ficou a origem do vetor resultante. Então o que eu fiz aqui foi uma soma dessa composição de versores. Então a gente pode dizer, né, em outras palavras aí, que o nosso vetor U, ó, U é uma maneira de representar isso, é igual a 4i mais 3j. Essa é uma maneira de representar o vetor no sistema de coordenadas. Deixa eu escrever ele para cá, deve ficar até melhor. Ó. U é igual a 4i mais 3j. Agora eu vou escrever um outro vetor, eu vou escrever o vetor v, eu vou até fazer ele de um modo que não atrapalhe o vetor u. Então eu vou fazer o vetor v que vai ser menos 2i mais 5j. Menos 2i mais 5j. Dá uma olhada como é que a gente vai fazer ele lá. Ó. Menos 2i vai ser para cá. Menos 1, menos 2 no eixo onde tem o i. Que é para cá. E lembra que menos ele inverte o sentido. O i é para direita, agora ele está indo para a esquerda. E o 5j ele vem para cá. Ó. Tinha 3 já aqui, 4, 5. Então basta a gente fazer um tracejado aqui para cima, fazer um tracejado aqui para a esquerda, e onde esses tracejados se uniram, vai sair o nosso vetor resultante, que é o vetor v. Então aqui sairá, deixa eu ver se eu consigo fazer, sem régua ficou essa coisa maravilhosa, né? Mas tá aí, ó, é o vetor v. Deixa eu apagar aqui, vetor v. Vetor. Para quem nunca assistiu o filme Meu Malvado Favorito, no primeiro filme, eu que tenho filhas pequenas, né? O Meu Malvado Favorito 1 tem um personagem que ele se chama Vetor. Ele se autodenomina como Vetor. E tem um momento que ele se apresenta lá pro protagonista do filme lá, que é o Gru. Ele fala, eu sou o Vetor. Eu sou um conceito matemático, que é uma grandeza que tem quantidade,
Ele fala algumas coisas lá que tem tudo a ver com vetor, é muito legal. Quem puder voltar lá no filme e dar uma olhada, é bem isso. Bom, agora que a gente sabe representar vetores através de coordenadas, o próximo passo é saber adicionar vetores com coordenadas. Eu vou fazer uma vez aqui, gente, que é um negócio muito sofrido de fazer aqui no plano cartesiano, esse sistema de adição, né, com coordenadas, e depois eu vou fazer ali com os vetores, vocês vão ver que é muito mais simples. Olha, se eu fizer um tracejado paralelo ao vetor V aqui, ó, que é esse aqui, né, o menos 2i mais 5j, e um tracejado paralelo ao vetor U, fazendo o meu melhor aqui, tá aqui, mais ou menos por aqui, né? Eu vou obter um vetor resultante. Esse vetor resultante ele é o vetor U mais V, que vai acontecer aqui assim. Tudo isso aqui aproximadamente, tá, gente? Que eu estou fazendo essa parte sem régua. Então esse é o vetor U mais V. Agora, se a gente observar as coordenadas desse vetor U mais V, ele chegou aqui em cima, ó. Aqui seria o 5, né? 6, 7, 8 mais ou menos. E aqui ele chegou mais, opa, fiz torto aqui, mais ou menos no 2. Então ele seria, ó, o U mais V seria 2i mais 8j. Opa, ficou ali no cantinho, ó, 2i mais 8j. Agora, como fazer isso aqui só com as coordenadas? Olha que legal, ó. U mais V, ele vai ser simplesmente a gente pegar a coordenada i com a i. Quanto que dá 4i menos 2i? Isso aqui vai dar 2i. 4 tira 2 dá 2. E 3 com 5 dá 8. 2i mais 8j. Ou seja, é muito mais simples tratar da adição de vetores algebricamente do que tratar geometricamente. Então, a partir de agora, eu vou abandonar esse tratamento geométrico e a gente vai ver mais alguns exemplos de adição pelo método algébrico. Então eu coloquei dois exemplos para a gente trabalhar com esses mesmos vetores U e V. Aqui eu vou fazer U menos V. Gente, para fazer essa conta, o que eu prefiro fazer? Eu escrevo de novo. Opa, essa caneta está ruim. Então eu escrevo de novo o vetor U, que é 4i mais 3j. Aí eu escrevo o vetor menos V. Quem que é o vetor menos V? É o vetor V, só que com sinais trocados. Então vai ficar 2i menos 5j. A gente simplesmente inverte os sinais dele. Esse é o vetor menos v, tá? O oposto do v, basta trocar todos os sinais. E aí a soma desses valores vai dar o resultado do meu u menos v. Então 4 mais 2i dá 6i. Professor, mas você está somando, não era subtração? Então eu já considerei a subtração quando eu chamei o v de menos v e já fiz as trocas de sinais. Isso facilita muito a nossa vida. Então aqui 3j menos 5j dá menos 2j. Então ficou 6i menos 2j. Algo parecido eu vou fazer aqui. Menos 2u vai ficar menos 2 vezes tudo que está lá no u. Vamos fazer passo a passo. Menos 2 vezes 4 dá menos 8i. E menos 2 vezes 3 dá menos 6j. Esse é o menos 2u. Agora eu vou fazer 3v. 3v. 3v é 3 vezes tudo que está aqui. Então 3 vezes menos 2, menos 6i. E 3 vezes 5 dá mais 15j. Então multipliquei tudo por 3. Aí eu vou somar. Menos 8i com menos 6i dá menos 14i. E 15j menos 6j dá mais 9j. Resultado, menos 14i mais 9j. Então, gente, essas operações aqui, elas são muito importantes para a gente partir para o próximo passo, né, dos vetores, que é aplicar esses vetores em sistemas com sistemas lineares, como a gente estudou, né? A gente vai aplicar os vetores a sistemas lineares. Bom, para isso, para entender como que funciona a dependência linear de vetores, essa coisa toda, é importante a gente saber fazer essas operações. Eu vou fazer mais alguns exemplos, tá? Então vamos lá, mais exemplos. Considere os vetores. Vamos lá para os vetores. A, que é igual a 5i
menos 2j, b, que é apenas menos 3j, pode ser que um vetor tenha só uma coordenada? Pode. Significa que ele está em cima do eixo, ele está no eixo y, o eixo x dele vale 0. E o c, que vale, vamos colocar um ponto e vírgula aqui para separar, e o c que vale menos i mais 7j, por exemplo. Aí vem um calcule. Calcule. Item A. A mais B mais C. Vamos fazer essa soma dos 3 vetores. Para fazer essa soma A mais B mais C, como eu fiz com vocês no anterior, eu vou fazer o I com o I. Aqui não tem I, né? Então 5 mais nada 5, menos 1, 4. 4i. O J com J, menos 2 com menos 3 dá menos 5 mais 7, mais 2j. Vocês viram que tem caso que a gente consegue fazer assim, direto. Agora, e quando demanda alguma coisa especial? Por exemplo, 3 que multiplica 2i menos j... Não, i não. A, 2a menos b... Eu estou empolgado com i e com j. Menos 7c, por exemplo. Fazer esse caso aqui, primeira coisa que eu recomendo, faz a distributiva. Faz essa distributiva. Então vai ficar 3 vezes 2a vai dar 6a. E 3 vezes menos b vai dar menos 3b. E menos 7c. Tá, agora como é que vai ficar essa resposta aqui? Vamos fazer aqui um rascunho. Como que fica 6a? Ora, se a é 5i menos 2j, 6a é 6 vezes tudo isso. 6 vezes 5i dá 30i. E 6 vezes menos 2 dá menos 12j. Então, ó, 30i menos 12j. Agora eu vou fazer menos 3b. Então é menos 3b. Eu vou ter que fazer menos 3 vezes menos 3j, o que vai dar mais... Eu vou ter que fazer assim, ó, mais 9j. Vou jogar ele para lá, ó. A parte do i dele é zerada. Agora eu vou fazer o c. É menos 7c. Então vai ficar menos 7c. Eu tenho que multiplicar tudo isso por menos 7. Então, ó, menos 7 vezes menos 1 dá 7 mais, né? Mais, vou colocar um maisinho assim. Mais 7i. Só para vocês verem que virou mais. E menos 7 vezes mais 7 dá menos 49j. Agora, gente, o que nos resta é somar esse pedaço aqui, ó. 30i com 7i deu 37i. Menos 12j com menos 49j vai dar menos 61. Menos 61 mais 9, aí eu tenho que descontar 9, né? Então vai dar menos 52. Menos 52j. E aí está a nossa resposta. A nossa resposta fica 37i. Opa, 37i menos 52j. E aí são esses os exemplos que a gente tinha para tratar de operações com vetores. E viu que a gente não fez só adição, né? A gente também multiplicou eles por números, subtraiu, né? Então ficou adição, vamos colocar aqui também subtração e multiplicação também aconteceu. Tá certo, gente? Então é isso, essa foi a nossa primeira aula de vetores que vai dar base, né, para nossa continuação. Bom, é isso aí, pessoal. Então, ó, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like aí, de compartilhar o vídeo se você gostou. Assista com atenção, se necessário, assista mais de uma vez, que essa compreensão dos vetores ela é essencial para a gente poder dar continuidade no nosso assunto de álgebra linear. Ela vai ajudar muito na compreensão de o que são vetores linearmente dependentes, o que é uma combinação linear, tudo o que a gente vai estudar depois também nas nossas próximas aulas. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção. Então, não esqueça de se inscrever aí. Se tiver alguma dúvida, pode comentar, deixar nos comentários aí que a gente vai resolvendo. Beleza, gente? Até mais. Tchau, tchau.